aí galera, aqui é Caio de Animes e voltamos mais uma vez com um vídeo. E o vídeo da vez é pra gente estar comentando aqui, contando a história de Bakugan Gaia do Sikorsky. Que sim, vamos pro capítulo 27 dessa história. Então vale lembrar, tá saindo vídeo todo dia aqui no canal. E sempre que eu puder, vou estar trazendo alguma novidade pra vocês, beleza? Então vamos ao que interessa. Logo de cara a gente vê ali se falando sobre uma lenda urbana que poderia ser invocada por um jogo Ouija, onde a gente vê ali explicando e dizendo que um pedaço de papel com 50 caracteres escritos poderia ser utilizado para fazer tal ritual. E é nessa hora que vai dizendo que deveria se colocar uma moeda ali no papel e um dos participantes levantaria o dedo para poder fazer uma pergunta e logo em seguida a moeda começaria a se mover de forma sozinha. Dizem que pode até mesmo receber mensagens do além. E aí vamos para a casa ali do Gaia, onde está o Sikorsky e também o Gala, onde eles estão brincando disso aí, estão fazendo o ritual. E nessa hora tá todo mundo concentrado até que o Sikorsky quebra o silêncio e fala: Nomura, você realmente acredita nisso? O Galan começa a dizer que aquilo é estúpido, que tudo aquilo ali tinha um truque no final das contas. E é aí que vemos o Gaia sorrindo, e na verdade era o Nomura, onde Nomura diz o seguinte: eu não tenho certeza se não existem fantasmas, mas vamos tentar, talvez um fantasma possa responder a qualquer pergunta nossa. E naquela hora vemos o pensamento de Sikorsky, que acaba dizendo, que aquilo ali ajudaria a aliviar o tédio. E também o Galo pensava que ele era um homem, o Nomura, que tinha ali seu lado infantil. Depois de um tempo, vemos que o Nomura fala o seguinte: tem alguém aqui? E começa a recitar ali, chamando alguma entidade ou algo do tipo. De repente uma forma começa a surgir. Obviamente eles não estão vendo aquilo, só a gente que consegue ver que na verdade uma kitsune, uma raposa ali começa a aparecer diante deles. E ela começa a observar tudo, até que Nomura começa a perguntar o seguinte: se tem alguém aqui, por favor, fale sim, se pronuncie. E assim a moeda começa a se movimentar. Havia alguém de fato. Nomura ficava bem empolgado e até dizia, tá se mexendo. E é nessa hora que os dois, Galan e Sikorsky, olham um para o outro e pensam: bom, se o Nomura tá feliz, que mal tem, E aí vemos os dois pensando sobre o fato que, você ia me assustar com uma coisa dessas? E o Galan se pergunta: eu que devo perguntar isso a vocês? Eles não abrem a boca, mas ficam brigando entre si. E aí que o Nomura começa a perguntar, pensando ali o que perguntar a ele, até que fala sobre qual seria a comida favorita do Motobi. E logo a moeda se mexe e acaba revelando que de fato a comida era uva. E aquilo ali seria interessante, porque até mesmo o Nomura começa a pensar que deveria dar algumas de presente para ele. A raposa vai observando tudo, esperando a próxima pergunta. E ali eles vão perguntando, algumas coisas. Até mesmo pensa em perguntar a idade da proprietária. Depois muda de ideia e pergunta se o tempo do outro dia como é que ia estar. E descobre que iria chover. E aí em seguida eles vão passando tempos em tempos naquela conversa, até que Nomura começa a pensar em outras perguntas. Mas Sikorsky acaba até mesmo tentando interromper, dizendo que já tem tempo demais que eles estão ali. Até mesmo ele pergunta: quanto tempo você vai continuar com isso? E assim o Nomura diz o seguinte: quem é o mais forte entre os três? Nesse momento tanto Galan como o Sikorsky ficam muito furiosos. Eles começam a ficar um com raiva do outro. Ninguém queria admitir uma derrota ali. E é aí que o ser, aquela entidade, começa a pensar e falar conosco, o leitor, onde diz o seguinte: uma simples pergunta feita de forma natural. Claro, essa é uma pergunta óbvia para uma entidade como eu. Até o momento, o mais forte é este homem. Falando detalhadamente, existe outra personalidade dentro dele. Ela é a mais forte. E aí vemos que o tempo vai passando e ele ainda vai pensando: mas sinto algo estranho. Os demais ficavam ali segurando fortemente aquela moeda.
onde ele dizia que não conseguia de forma alguma mover a moeda agora. E a culpa era dos dois, era Sikorsky e Galan, que não deixava isso acontecer. E ali ele dizia que eles estavam querendo mostrar o próprio nome, a sua força. E isso era uma quebra de confiança absurda, era insultuoso para o próprio ser que estava ali. Mas para aqueles dois, seja um gênio ou um fantasma, eles não poderiam provar a sua própria derrota. Isso era absolutamente inaceitável. E ali, aquele ser, aquele monstro, aquele fantasma, aquela entidade ficava perplexo com o que estava vendo. E ainda explicando sobre tudo o que estava acontecendo, se voltava ao passado, onde falava que na verdade aquele ritual existia regras que não poderiam ser quebradas sobre eles, e precisava haver uma certa desistência parcial. Dizia que se você cometer um erro, seria punido pelos céus e seu ego entraria em colapso. Mas algo incomum aconteceu naquele dia. Eu sou o mais forte, um espírito único que nasce de tanto orgulho que eles têm. Uma força avassaladora que não se importa com o poder espiritual. Os dois não estavam nem aí para punições divinas. E é nesse momento que a entidade sentiu tal força. E com isso ficou até chocada. E assim se diz: pela primeira vez, eu estou do lado de quem sente o medo. Eu nunca esperei por isso, nunca esperei algo assim. Na primeira vez a entidade não podia tomar o controle da situação. E ali ela começa a simplesmente se desfazer, onde se diz que o lado fantasma estava desistindo no meio do caminho. E ocorreu uma situação sem precedentes. E é aí que Nomura, vendo aquela situação acontecendo, até fala o seguinte: eita, não está se mexendo mais. E o Sikorsky começa a falar com o Galan, pedindo para ele deixar de lado e desistir. E assim, o que acontece é que de fato o Nomura para, e quando para que observa, percebe e diz o seguinte: eram os dois que estavam movendo. Com essa situação, acaba que Nomura acaba desistindo de acreditar em fantasmas, dizendo a si mesmo que era impossível existir fantasmas. E o que a gente vê é que por os dois ter quebrado ali a moeda, amassado até mesmo a mesa onde ela estava, acabou que era como se não existisse de forma alguma um fantasma. E assim se pensava: será que um fantasma que fugiu com o rabo entre as pernas seria punido pelos céus? Não há como saber. E aqui ficamos com mais um capítulo que eu achei bem divertido, bem legal, né? A gente vê que o mundo espiritual de Bach mais uma vez apareceu aqui, vimos uma entidade que até mesmo conecta lá com o mundo de Hetsu e Zekai, né? Mas acabou que passou desapercebido porque simplesmente Sikorsky e Galan queriam brigar tanto que a entidade abandonou e acabou fazendo com que Nomura não acreditasse mais. E chega a ponto de você pensar, né? Será que essa entidade ela existe mesmo? Ou era tudo fruto da imaginação do Nomura? A partir do momento que ele desacreditou, ela sumiu. Vai saber. Enfim, ficamos por aqui. Se você curtiu, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Beleza? Valeu, falou, fui!